Beleza, agora temos uma outra aqui bem parecida, né? Só que não. A outra era a outra alternativa 7, né? Questão 7, era uma equação de segundo grau. Essa aqui já é uma equação biquadrada. Porque você vê aqui, ó, que não é mais, não está sendo mais elevado a 2, está sendo elevado a 4 aqui. O que a gente faz? Essa questão ela é bem extensa, por isso que eu peguei até uma outra folha aqui, que ela usa conceitos simples, mas bem chatinho de fazer. Então vamos começar. O que a gente faz primeiro aqui? A gente meio que fatora o número. É basicamente um padrão para se seguir. Porque x à quarta, né, é a mesma coisa que x ao quadrado e todo esse número elevado ao quadrado, né? Porque lembra lá as propriedades da potenciação. 2 vezes 2, 4. Você vê, escrever um número de outra maneira de novo. E a gente repete isso aqui. O que a gente faz então? A gente pega só... é mais aqui. Só isso aqui. E que a gente vai transformar. A gente vai transformar isso aqui basicamente numa equação de segundo grau. Então, esse x aqui, x é sobre 2, a gente pode... Vamos escrever com uma outra letra para a gente não confundir, né? Então, vamos escrever o y. Y sobre 2, que é exatamente esse número aqui. Isso aqui a gente vai esquecer por enquanto, porque depois a gente vai voltar nisso. Tá, xy sobre 2, esse aqui, menos 13. Esse aqui, como esse aqui já tá ao quadrado, esse aqui não precisa ficar de novo. Então, a gente pode botar y, só y. Lembrando, eu tô escrevendo y para não confundir, né? Mas esse aqui é a mesma coisa, tá? Y mais 13. O 13 não tem letra acompanhando, né? A gente pode deixar normal. A gente transformou isso aqui numa equação de segundo grau, certo? E para resolver, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez naquela outra questão, né? Temos aqui uma equação de segundo grau. Então, o primeiro passo, coeficientes A, B e C. Então, aqui, como não tem nenhum número acompanhando, o A é 1. O B, menos 13. E o C, mais 13, né? Mais 13. Agora vamos substituir nasquelas fórmulas lá, né? Novamente, vamos fazer primeiro a log do delta, já que ele vai pedir. Delta, para lembrar, né? É b ao quadrado. Sempre é importante decorar essas fórmulas. Menos 4 vezes a vezes o c. Então tá. Delta igual a menos 13 ao quadrado. Esse menos aqui já tá no b, né? Faz parte do número. Menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 13, que é o c. Resolvendo isso aqui, dá 13 vezes 13 dá... Então, menos 3... Eita, menos 13 vezes menos 13, a gente fazendo a calculadora aqui para facilitar, dá 169. 169 positivo, né? Mais 169, porque menos com menos justamente dá mais, né? E aqui, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 13 dá menos 52. E aqui, menos 69 menos 69 menos 52 dá 117. Beleza, a gente já descobriu o nosso delta. Agora vamos voltar ali para a forma de Bhaskara, né? Que é, só para relembrar, B, vou fazer aqui em cima, B igual, ou B não, X igual menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. O delta que a gente acabou de descobrir, né? Então vamos a x, e todos os números a gente já sabe, né? Menos, esse menos aqui da fórmula, e tem um menos do nosso número aqui. Se fosse, vamos dizer, só 13, a gente só manteria esse menos aqui. Mas como tem 2, a gente bota os dois. Mais ou menos raiz de 117 sobre 2 vezes o A, que é 1. Beleza. Aqui, mesma coisa, menos com menos, né? Dá mais, então só o 13. Vamos fazer o x', né? X' mais... Eu gosto de botar o x' sempre com mais para não confundir, mas podia ser o menos também. Opa. Podia ser o menos também. Raiz de 117 a gente não tem. O que a gente faz então? A gente mantém o 117. 117 é o número também. Quando não tem raiz exata, a gente mantém esse número. Mais raiz de 117, né?
sobre 2 vezes 1, 2. É isso, aqui a gente não tem como fazer mais nada, né? Então, o x' é exatamente esse. É tudo isso aqui, é gigante, né? O outro era só um número, esse é gigante. E agora, né, o x... Vou até botar aqui para indicar, x'. E o x duas linhas, né? Ou x2, que a gente chama também x2. Que no caso vai ser x2. 3, né? A gente usou um mais ali, então a gente vai usar um menos agora. Raiz de 117, que a gente não sabe. E é isso, mantém. Quando tem raiz exata, a gente mantém o número. Beleza, no outro a gente descobriu as raízes e acaba aqui. No outro, né, tinha acabado nas raízes, mas esse aqui não. Porque lembra desse aqui, ó, que a gente fez? A gente só pegou esse valor aqui, não é? Eu botei x, né? Eu troquei, né? Era y aqui, mas tudo bem. A gente pegou só esse valor aqui. Mas ainda tem esse aqui. Então, todos esses números aqui estão meio que elevado a 2, né? Então, vamos aqui, aqui um pouquinho mais para baixo. Cadê meu outro? Aqui. Essa caneta aqui. X ao quadrado é igual 3, né? Todos os números gigantes. 13 mais y mais raiz de 117 sobre 2. E, de novo, novamente, porque são duas raízes, né? Então, 13 menos, dessa vez ele foi mais, agora menos, raiz 117. 2. O que a gente faz agora? Quando temos um número assim, com x elevado a alguma potência, principalmente 2, a gente pode passar esse número para esse outro lado como uma raiz. Sabe quando a gente está do outro lado aqui, a gente passa para o outro lado negativo, ou quando está aqui a gente passa dividindo, multiplicando? É a mesma ideia, só que aqui, quando está com raiz, quando está com potência, a gente pode passar para o outro lado da raiz. Então, isso aqui vai ficar x raiz, todo isso aqui, porque esse aqui é como se fosse um número só. Todo esse número é a raiz nele. Então, ó, botar a raiz gigante aqui. 13 mais raiz, outra raiz, a raiz dentro de uma raiz, sobre 2. Uma raiz gigantesca. Mesma coisa lá de baixo, né? Já que são duas raízes, faz a mesma coisa. Outra raiz gigantesca. 13 menos raiz de 117 sobre 2. Beleza, aí você pode falar, a gente não pode cortar a raiz com a raiz. Não, não pode fazer isso, tá? Porque são coisas, você vê que são até números diferentes aqui, um positivo e um negativo, não pode. Então é basicamente isso. E aí, na resolução final, quando a gente for fazer, a gente tem que botar isso aqui positivo e negativo e esse aqui positivo e negativo. Como assim? No Szinho, a gente bota aqui que chama conjunto solução, que é o S. A gente tem que botar sempre, quando tiver equação biquadrada, a gente bota positivo e negativo. Então, vamos dizer, se fosse um A, a gente botava na equação aqui A mais A e menos A. Se fosse. Mas a gente vai botar exatamente esses números aqui. Então, vai ser, esquece isso aqui, era só um exemplo. Vou botar bem aqui. S é igual aqui. A gente pode, como é uma coisa muito grande, a gente pode botar mais ou menos. Tá falando que é mais ou menos. Aí a raiz gigantesca de 13 mais raiz de 117 sobre 2. E, uma vírgula aqui, mais ou menos raiz de 13 menos raiz de 117 sobre 2. Você vê, a gente tem que botar duas vezes só por causa desse daqui que são diferentes, mas são raízes diferentes. Então a gente vê, ó, é como se tivesse aqui esse número aqui positivo, esse número aqui negativo. Esse número aqui positivo, esse número negativo. E a gente fecha aqui e seria essa aqui a resposta dessa questão aqui. Você vê o cálculo gigantesco que a gente teve que fazer só para isso ali. Recomendo tentar fazer essa questão de novo, novamente. Já sabe, pode ir sabendo já, mas fazendo passo com passo, pode estar fazendo acompanhando com o vídeo para entender passo a passo, porque assistindo mesmo é bem difícil de entender.